Então, meu nome é Jarda, né? Eu tenho 22 anos. Moro aqui na comunidade do Ibura desde sempre, né? Sou travesti, sou estudante de serviço social lá na UFPE. Estou quase perto de me graduar. Eu sou Robinson Lima, né? Sou formada em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco. Me tornei a primeira advogada trans do Estado, né? A primeira advogada trans a ter a carteira da OAB aqui no Estado de Pernambuco. E agora também estou integrando a mandata coletiva das juntas aqui na Assembleia Legislativa de Pernambuco também. Atualmente, aqui em Pernambuco, a gente tem tido alguns ganhos, sim. Principalmente nesses últimos anos, que a gente conseguiu ter uma rede de ambulatórios voltados para o público LGBT, que não são ganhos que são nem foram fáceis, né? Principalmente nessa atual conjuntura. Primeiro porque a gente tem um aumento do conservadorismo na sociedade, né? Justamente devido a essa vinda desse novo governo Bolsonaro, que de certa forma reflete no aumento na discriminação e no preconceito contra as pessoas LGBTs, especialmente contra as pessoas trans também. A gente tem, por exemplo, uma dificuldade no atendimento das pessoas trans nas delegacias. A gente tem, por exemplo, a ausência de uma casa de acolhimento quando uma pessoa trans é expulsa de casa e não tem para onde ir. A gente tem a dificuldade no transporte e na locomoção da pessoa trans, que precisa fazer um acompanhamento médico aqui no Hospital das Clínicas, porque muita gente vem do interior, precisa pegar ônibus, né? 12 horas de ônibus, de Petrolina para cá, por exemplo, 10 horas. Por exemplo, quando a gente fala do espaço trans no Hospital das Clínicas, que aí é um espaço que era voltado para atender uma demanda específica de, se eu não me engano, 90 e poucas pessoas. E aí hoje em dia já conta com uma lista de espera que beira as 500 pessoas, sabe? E aí é um espaço que é muito bom, que desenvolve questões importantíssimas, mas aí, por não ter todo esse aparato, não consegue atender muita gente, sabe? Uma precariedade que vem desde o governo federal, né? Que é um governo que não dá prioridade ao Sistema Único de Saúde e a gente não pode esperar muita coisa, sabe? A luta da gente é para que aumente esses serviços, aumente essa quantidade de profissionais, embora a gente saiba que nesse cenário político está sendo bem difícil a gente pautar saúde pública nesse governo, né? E nesse momento o que está sendo mais latente para a gente que é da comunidade trans é a questão da sobrevivência, sabe? A gente sempre dialoga sobre isso, porque para alguns outros segmentos da comunidade LGBT, talvez seja, sei lá, como a comunidade gay sempre fala, assim, a gente costuma fazer esse contraponto, né? O direito ao casamento, à adoção, enfim, formação de família. Pra gente, a gente ainda tá, antecedendo isso, sabe? A gente quer o direito à sobrevivência mesmo, né? Porque primeiro a gente precisa sobreviver para poder se inserir nesses outros espaços, né? E a partir daí, a garantir a educação, principalmente, sabe? Uma educação digna, né? Eu acho que o problema principal é justamente essa centralidade, né? Porque a gente tem um serviço de atendimento à população trans muito centralizado nas capitais. E como é que a gente pode interiorizar isso, né? Como é que a gente pode ter, por exemplo, um centro estadual em Caruaru, ou em Petrolina, ou em Uricuri, sabe? Para que a pessoa trans não tenha que se deslocar todo esse estado até ter um atendimento, né, especializado, e muitas vezes até tem que remarcar porque a pessoa não vem, não sei o quê, tem problema de agenda. Bolsas para alunos transexuais e travestis, porque a gente sabe que por essa população não está conseguindo se inserir no mercado formal de trabalho. E ainda que consiga adentrar uma faculdade, tem muitas dificuldades de permanecer. A gente vê muitas travestis e transexuais saindo, né? E as poucas que conseguem adentrar a universidade, como foi o meu caso, tive que passar todo o ensino médio sem externalizar essa minha identidade de gênero, né? Só depois que eu saí da escola foi que eu pude, de fato, performar aquilo que eu queria, me expressar da forma que eu queria, me afirmar do jeito que eu queria. Mas provavelmente, se eu tivesse feito isso na escola, eu acho que eu nem teria concluído o ensino fundamental e o médio, sabe? Tem escolas que ainda não têm conhecimento sobre essa questão do nome social. A gente tem muitas meninas trans também que nem sequer sabem que podem utilizar o nome social, sabe? Denúncias nas delegacias também, né? Que a gente pode fazer constar no boletim de ocorrência que a agressão, a lesão corporal foi decorrência de algum ato discriminatório, de algum ato de preconceito contra a identidade de gênero da pessoa, sabe? Então, são coisas que a gente precisa levar esse debate e trabalhar politicamente essa questão, não só em termos de legislação pública, em termos de ambiente público, mas também da própria empregabilidade das pessoas trans mesmo, que a gente sabe que, em termos de mercado de trabalho, a população trans é bastante excluída, né? Que também a educação ela não vai trazer respostas rápidas, né? É uma questão gradativa, que vai aos poucos.
E talvez sobre essa questão de expulsão dessa comunidade trans, né, desses jovens trans e travestis dentro de casa, a gente pudesse pensar em mecanismos de enfrentamento, né? Porque, assim, uma coisa que é muito linkada à outra é a partir do momento que essas jovens, em grande maioria mulheres transexuais e travestis, são expulsas dentro de casa, elas correm para a prostituição porque é a única forma rápida, que não é uma forma fácil, mas é uma forma rápida de conseguir dinheiro, né? Para que, no mínimo, ela consiga se subsidiar, né? E aí, uma coisa que eu sinto muito falta é em espaços, principalmente como o CRAS, que a gente tem muito nas comunidades, esses espaços criarem mecanismos mesmo de enfrentamento, porque a gente percebe que, por exemplo, o CRAS está ali para responder a diversas demandas, principalmente as questões de vulnerabilidade, mas que dificilmente, se chegasse uma travesti menor de idade e dissesse: olha, fui expulsa de casa, não estou conseguindo voltar para casa porque os meus pais dizem que, enfim, não posso voltar por eu ser do jeito que eu sou. E aí, o que é que eu faço em cima disso, sabe? Então, eu acho que pensar nesses mecanismos mesmo de garantir ao menos o mínimo do direito possível a essas pessoas. Tá, saiu de casa, e agora? Tu vai para onde, sabe? Tu vai se alimentar como? Tu tem alguma garantia? Infelizmente, aqui no estado de Pernambuco, a gente não tem casa de abrigamento, né? A gente não tem casa de abrigamento, que seria uma política pública importante e interessante, que a gente ainda não conseguiu se articular, né, politicamente, em termos de movimento social também, para que a gente tenha um local mínimo possível para que a pessoa trans, quando for expulsa de casa, ela tenha onde ficar. Isso daí a gente não tem ainda, sabe? Mas a gente estamos tentando uma articulação com os movimentos sociais e movimentos de transexuais e travestis, principalmente, para que essa realidade seja concretizada, né? Agora, por outro lado, a gente também tem que pensar não só na casa de acolhimento, mas também na própria integração dessa pessoa trans com a família, né? Porque muitas vezes ela é expulsa de casa, em outros locais, como por exemplo São Paulo e Rio de Janeiro, ela tem um local para ficar, ela tem um abrigamento, mas e a relação dela com a família, sabe? É necessário, muitas vezes, refazer essa relação, é necessário, muitas vezes, a gente trabalhar para além da questão do acolhimento, para além da questão do abrigamento, né? Porque mesmo assim, essa pessoa trans, essa pessoa travesti, ela precisa estar integrada com a família, né? Para que ela não tenha um envelhecimento solitária e longe e afastada das pessoas do contexto familiar e do ambiente familiar. Então, assim, emergencialmente, casa de acolhimento, mas por outros vieses também é importante trabalhar essas outras questões para além do simples abrigamento, para além do simples local de dormir quando for expulsa de casa, entendeu? A gente tem algumas portarias que garantem o nosso acesso em alguns espaços públicos. Quando a gente volta para a questão da educação, onde eu estou inserida agora, né, que é na universidade, a gente tem a diretoria LGBT, né, que é uma diretoria que se propõe a dialogar sobre as questões LGBTs, ouvir denúncias, propor eventos, criar mecanismos de enfrentamento mesmo dessas questões. A gente tem portarias, principalmente a que garante, né, o uso dos banheiros por travestis e transexuais de acordo com o que você se identifica. Tem também a questão do nome social, né, que é algo que pra gente é muito importante, porque a gente sabe que o nome da gente está linkado com tantas outras coisas e a gente se inserir num espaço onde esse nome não é respeitado chega a ser no mínimo bizarro, né? Então, agora com essa portaria a gente consegue transitar de uma forma mais tranquila. Assim, eu não vou dizer que ser LGBT dentro da universidade é incrível, sabe? É 100% tranquilo, porque não é. Tem os embates, né? Tem alguns desníveis assim que acontecem, mas tem sido bem mais positivo do que negativo, sabe? E ainda que fosse negativo, a gente precisa assim estar nesse mecanismo de ocupação, de adentrar esses espaços, porque eles também, apesar de não serem feitos para nós, são espaços que são nossos, né? E a gente precisa entrar com tudo.